Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Bugsy, de 1991. Bonito, articulado, inteligente, carismático, bem relacionado. Todos esses adjetivos poderiam ser utilizados para se referir ao ator protagonista desse filme, mas não só ele. Durante as décadas de 1930 e 1940, essas mesmas expressões poderiam ser utilizadas para se referir a um dos mais importantes gangsters da história dos Estados Unidos, Benjamin Siegel. O apelido dele, Bugsy. Mr. Siegel. Oh, floor, please, madam. Penthouse. As origens desse projeto estão no ano de 1984, quando Warren Beatty encomendou um roteiro a James Toback sobre a biografia de Bugsy. Quase uma década mais tarde e 2 dezenas de versões, finalmente o texto chegou ao ponto de ser filmado e seguiu em frente, tendo o próprio Beatty como protagonista. Nessa época, o astro costumava também dirigir os seus próprios projetos, ou pelo menos era isso que acontecia desde 1978, com a notável exceção de Star, um filme de qualidade deplorável lançado em 1987 e do qual pouca gente se lembra. Mas dessa vez, Beatty abriu mão dessa tarefa e a transferiu para Barry Levinson, que tinha vencido o Oscar em 1988 pelo drama Rain Man. O orçamento de 30 milhões de dólares foi financiado pela TriStar Pictures e as filmagens seguiram em locações diversas nos estados da Califórnia e de Nevada. You guys have an unusual sense of humor. You know what I think? I think what they say about you is true. I think you're out of your fucking mind. Take another 5 seconds, make your selection. Esse filme tem 2 características muito marcantes, e a primeira delas é o forte DNA dos filmes de gangster. A grande maioria dos personagens envolvidos com o crime organizado é da máfia judia, grupo social ao qual o próprio Bugsy pertencia. E aqui a máfia é apresentada como um negócio sério e responsável, que requer disciplina, inteligência e muito sangue frio para aqueles que se aventuram por ela. O filme não poupa o espectador das reuniões de negócios, das extravagâncias ou da violência que vem desses círculos. Um tipo de narrativa que já não se via tanto assim no cinema de grande orçamento do início da década de 1990. E ao contrário do que poderia se pensar de uma biografia, o espectador sabe muito pouco sobre as origens do protagonista. Nas primeiras cenas, ele já é um nome estabelecido no seu próprio meio, ele é uma referência. Por isso, não se trata aqui de uma biografia mais expositiva, no sentido mais clássico da palavra. Um momento marcante do início é a cena em que o Bugsy chega em Los Angeles para uma estadia de 4 dias. Encontra uma casa da qual ele gosta e em seguida faz uma oferta irrecusável para comprá-la. Pode parecer simplório, mas essa cena reforça de forma simples o poder e a excentricidade do nosso protagonista. All right, 1, 2, 3, 4. That's $50,000. Is that enough? It's more than... No. I want to be very careful. I want to know that this is a pleasurable day for the both of us. How about that? Another 10, that's 60,000. It just makes me sick inside when I don't bring pleasure to someone that I admire. Does this bring you pleasure, Larry? Oh my goodness, yes. Then why don't I see you smiling? Grande parte da força narrativa desse filme vem da presença hipnótica de Warren Beatty em cena, que faz inclusive com que o público se identifique com o Bugsy. Ele é um sujeito aparentemente comum na multidão, socialmente agradável, conversa em um tom confortável e se esforça para manter a família unida. Tem até uma sequência muito boa na qual ele está cozinhando e também tentando dar atenção para os filhos, que ilustra muito bem esse lado. Mas simultaneamente a essa postura atenciosa, ele também é um sujeito perigoso e violento, que mata pessoas a sangue frio, mantém uma relação extraconjugal e sequer tem coragem de se divorciar. Por tudo isso, o ator é exigido nas mais variadas situações, uma variação psicológica que representa um desafio real para qualquer profissional.
E o mais interessante de tudo isso é que os aspectos aparentemente negativos do personagem não despertam a repulsa do público. Você sabe que o Bugsy é um sujeito de índole questionável e cheio de problemas, mas não consegue torcer contra ele. Até porque, além de todas as virtudes dele como pessoa, ele ainda carregava uma visão empreendedora única, responsável por uma verdadeira revolução na região desértica dos Estados Unidos. Foi durante uma passagem em Las Vegas, quando aquilo ainda era praticamente um grande vazio, que ele teve a ideia de construir um grande empreendimento na cidade. Estava plantada assim a semente do que hoje a gente conhece como o maior playground adulto dos Estados Unidos. I got it! It came to me like a vision! Like a religious epiphany! You're not talking about God, are you, Ben? I am talking about the single best idea I ever had. Yeah, well, I just had the greatest single idea I ever had. Isn't she magnificent? O Flamingo Hotel e Cassino é um empreendimento que existe até hoje lá em Las Vegas e foi inaugurado em 26 de dezembro de 1946 ao custo estimado de 6 milhões de dólares, uma quantia exorbitante naqueles tempos. Bugsy foi quem bancou o ambicioso projeto, conseguindo recursos de seus colegas da máfia que, com o constante aumento de orçamento, começaram a ficar cada vez mais insatisfeitos. A parte final do filme mostra bem essa obsessão que começou a tomar conta dele e, de certa forma, também selou seu declínio. O grande combustível do roteiro, no entanto, não é nem a carreira do Bugsy como mafioso, nem a obsessão dele para inaugurar o Flamingo. Virginia Hill, a amante de Bugsy, é quem o conduz nos principais pontos de virada da história. Jovem, bonita e sedutora, ela acaba tendo um quê de Bonnie Parker do clássico Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, lá de 1967. A cena em que eles se encontram pela primeira vez num set de filmagem é de uma sexualidade aflorada e ao mesmo tempo elegante que dá um show de direção. A Virginia não é inocente, ela sabe muito bem dos perigos daquele relacionamento e segue vivendo nesse limiar que flerta o tempo todo com o perigo. O roteiro dedica boa parte das atenções ao relacionamento entre esse casal protagonista, a ponto do filme ter sido promovido na época mais como um romance entre foras da lei do que como uma biografia. E até nesse sentido, eu acho a interpretação equivocada, porque a gente não sabe muito bem quais são as reais intenções da Virginia. Ela realmente ama o Bugsy ou se relaciona com ele por interesse? Até que ponto o oportunismo fala mais alto? A química sexual entre os dois, que entrega inclusive algumas cenas bem quentes, seria um atenuante para as agressões morais e físicas que também fazem parte daquele relacionamento? Classificar esse filme como um romance é, na minha opinião, bastante preguiçoso, porque ignora essa zona cinzenta do relacionamento entre os dois. What'd she do? She fucked you. What are you talking about? There's a numbered bank account in Switzerland with almost $2 million in it. So? It's hers. I'm sure there's a lot of numbered bank accounts in Switzerland with $2 million in them. But only one that was taken out by Joe Epstein of Chicago for Virginia Hill of Beverly Hills. Quem interpreta a Virginia Hill no filme é Annette Bening, na época uma atriz com poucos papéis no currículo. Nos bastidores, ela começou a se envolver com Warren Beatty, que até então era conhecido como um dos maiores mulherengos de Hollywood. Dessa vez, o relacionamento prosperou e segue firme até hoje, com direito a 4 filhos. Claro que isso gerou uma quantidade imensa de mídia espontânea para o filme na época, e inclusive o nascimento do primeiro filho aconteceu poucas semanas após a estreia, que foi em dezembro de 1991. Eu considero o trabalho de interpretação dela de alto nível, que poderia muito bem ter recebido uma indicação ao Oscar, assim como Warren Beatty. Outros nomes importantes do elenco incluíram Ben Kingsley, que foi indicado como coadjuvante e é um dos poucos personagens que entende as motivações de Bugsy, Harvey Keitel, também indicado como coadjuvante, e Elliot Gould, que tem uma participação menor, mas muito bem calibrada. I love you, Ben. I would never rat on you. Never.
You ain't gonna kill me, Ben, are you? I'm gonna try very hard to forget that this ever happened. I owe you my life, Ben. I'd say that's a fair assessment. A receptividade da crítica foi dividida. Enquanto alguns veículos exaltaram a grandiosidade da produção e a coragem de um roteiro que aborda temas politicamente incorretos, outros desdenharam das performances e do ritmo final. Eu particularmente considero esse um grande filme, mas que não chega na prateleira da excelência por algumas poucas escolhas equivocadas. Alguns diálogos extrapolam na verborragia, eles falam demais. O peso dado pela montagem ao relacionamento dos protagonistas camufla um pouquinho a evolução da linha narrativa, e o terço final me parece um pouco embolado, sem o mesmo frescor do início. Em termos de arrecadação, os números finais de bilheteria foram só um pouco maiores do que os custos de produção, e por isso ele não pode ser considerado um sucesso financeiro. Entre os eventos da temporada de premiações, ele teve uma performance razoável. Foi exibido no Festival de Berlim em 1992, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme Drama e recebeu incríveis 10 indicações ao Oscar, mais do que qualquer outro filme. Acabou saindo da cerimônia com as estatuetas de Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino. You always protected me, Benny, when we were kids. You were always behind me. But I can't protect you. My shares. What about them? I own a third of the hotel, I'll sell it. That's all you've got, Ben. You'll end up with nothing. After all this, nothing. But the flamingo will be there. That's not nothing. Bugsy é uma daquelas obras esquecidas e até certo ponto injustiçadas. Além de cenas memoráveis, produção de primeira e direção caprichada, esse filme traz ainda uma trilha sonora lindíssima assinada por Ennio Morricone e Warren Beatty na última grande atuação da carreira. Só isso já seria suficiente, mas você adiciona ainda a coragem de realizar uma biografia de um mafioso para perceber como se trata de uma iniciativa fora da curva. Todas as 10 indicações foram mais do que merecidas para um dos melhores filmes de 1991. I gotta go. Want me to go with you? I'll come with you, okay? Fly? Yeah. In this weather? Yeah. I see. Get out of here. Be back in a couple hours. All right? E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo nesse vídeo. Qual é a sua opinião sobre Bugsy? Você gosta do filme? E o que você achou desse vídeo? Faz o seguinte, deixa o seu comentário, o seu recado aqui embaixo no espaço destinado para isso pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1991 e a próxima atração vai ser O Príncipe das Marés, uma adaptação literária para os cinemas dirigida por Barbra Streisand. Te espero aqui!